Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast. Estamos aqui com o Dr. Fábio Atuí, Dr. Sidney. Tudo bom, Moisés? Tudo ótimo, sejam Tudo todos bem? bem-vindos. Então, mais um episódio do Líder Medcast com essa presença ilustre do grande amigo Fábio César Atuí, de muito tempo. Mais uma vez, trazendo aqui para vocês informação boa, de qualidade, informação correta, com um profissional de alto nível, aproveitando, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ligar o sininho para receber as novidades, né, quando forem gravadas. Então, mais uma vez, uma super honra de verdade, Atuí, recebê-lo aqui. Incrível que você esteja aqui, lembrando velhos tempos, né, de uma pessoa que se tornou um profissional de altíssimo nível. Vamos conversar aqui um pouco hoje. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Dr. Coloproctologista, o que é isso? Então, a coloproctologia é uma área da cirurgia do aparelho digestivo que estuda o cólon, que é o intestino grosso, o reto e o ânus. Reto, Em inglês, ânus e o intestino grosso. Intestino grosso, reto e ânus. Em inglês, eles chamam de colorectal surgeon, ou seja, cirurgião de cólon, reto e ânus. E quando a gente... para ser coloproctologista, antes você tem que ter cirurgião do aparelho digestivo. Então, é um segundo degrau na escada da especialização da área. E por que eu fui estudar isso aí? Uma vez meu pai me perguntou isso, falou, filho, por que você vai estudar para ser cirurgião de ânus? A coloproctologia tem uma característica muito interessante, que ela tem cirurgias grandes, como o câncer de intestino, que são cirurgias difíceis e grandes e que tem um grande índice de bom resultado. Ela tem cirurgias pequenas, tipo hemorroida, fissuras, e que também tem um volume muito grande, ou seja, comercialmente é muito bom. E tem também uma relação médico-paciente muito próxima, porque a pessoa não quer falar sobre evacuação, não quer falar sobre sexo anal. Sim. Então, quando você tem que criar um vínculo profundo. Então, uma especialidade que cria vínculos, que tem cirurgia grande, que tem cirurgia pequena, eu adoro ser coloproctologista. Quanto tempo no total de formação, Atuí? Além dos 6 anos de faculdade, logicamente, que vale para todos os médicos. No meu caso, eu fiz 6 anos de faculdade, 2 de cirurgia geral, 2 de cirurgia gástrico e 2 de coloproctologia. Mas todo cirurgião gastro é também um cirurgião que pode fazer cirurgia coloretal. Não é que é proibido, mas aquele indivíduo que se especializa mais, ele acaba fazendo mais 2 anos. Tá, Moisés, aí dentre esses inúmeros assuntos que teriam dentro da especialidade, né, coloprocto, a gente escolheu hoje falar sobre um assunto que incomoda provavelmente muita gente, Moisés, hemorroidas. Sim. Então, o que a gente vai conversar hoje com o Atuí sobre isso? Logicamente, teremos novos episódios para falar sobre outras patologias dentro da especialidade, mas hoje especificamente sobre o hemorroida. O que você começaria perguntando? Antes, você tem uma dúvida, próstata, tem alguma coisa a ver? Então, Próstata? como proctologia é um nome parecido com próstata, Sim. muita gente acha que a próstata está dentro do terreno do proctologista. Não tá. Porque para examinar a próstata também é através do toque anal, certo? Só que não, quem cuida da próstata é o urologista, que eu acho que o Dr. Fauci veio aqui falar. Sim. Sim, sim. A gente tá vizinho ali, seria o equivalente a um dentista olhar a amígdala. Eu, quando faço o exame coloretal, obviamente eu examino a próstata do paciente, mas não é a minha área de conhecimento, a minha área de estudo, entendeu? Mas esse erro é muito comum. Próstata, quem cuida é o uro, proctologia, em grego procto quer dizer reto. Reto é o último segmento do intestino grosso. É o último pedacinho antes do ânus. Ok. Hemorroidas o que são, doutor? Essa é uma boa pergunta. Todo mundo tem um primo que teve hemorroida, ninguém teve hemorroida. Mas isso é uma grande mentira, porque no decorrer da vida existem estudos que praticamente 100% da população vai ter uma queixa anal em algum momento da vida. Ou um pequeno sangramento, uma fissura aguda com dor, uma coceira anal. E quando a gente tem uma queixa anal, a gente tem 3 diagnósticos mais comuns, que é a hemorroida, a fissura e a fístula. E o mais comum, disparado, é a hemorroida. E todo mundo pergunta o que é hemorroida. Você sabe o que é hemorroida? Você lembra disso da faculdade ou já faz muito tempo? Não é mais da minha área, né? Mas digamos que, a grosso modo, eu poderia dizer pro pessoal de casa que é uma dilatação das veias Perfeito. irregular, onde não deveria estar. Até tem uma história, eu tenho um irmão que é cirurgião, né? Ele me conta que até ele... A gente vai aprendendo, independente da idade, né? Mas ele fala que o ser humano foi feito para andar de 4, na verdade. E esse peso de andar ereto acaba sobrecarregando o plexo hemorroidário
formando é hemorroida. uma das teorias. Faz né? sentido isso? Entendeu isso? É uma das teorias. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o Dr. Sidney e eu estudamos Pode na chamar mesma... de Júnior mesmo. O Júnior e eu estudamos na mesma faculdade. Então a Sim. gente teve essa aula junto. Eu queria ver se ele lembrava. Eu não lembro da área dele. Ele ainda lembra da minha, o que mostra que ele prestou mais atenção que eu. Negativo. Ó, para o ânus fechar, eu tenho dois músculos, o esfíncter interno e o esfíncter externo. Para que esse fechamento seja bom, igual a borrachinha que você tem na porta do carro ou na janela, tem uma dilatação de vasos que faz com que aquilo tenha uma esponjinha que amasse. Esses vasos sanguíneos são veias e são chamados vasos hemorroidários. Então, para começar, todo mundo tem vaso hemorroidário. Não é uma coisa que tem só em quem está doente. O vaso hemorroidário está presente em todo mundo. O nome dele. E ele foi feito para ser que nem um coxim, que nem uma borrachinha mesmo da porta do carro quando bate. Muito bem. Esse vaso foi feito para ficar fora da área que o músculo contrai. Só que com força para fazer cocô, com carregar peso, com gravidez, com tendência genética, com a ideia de que se você está em pé, a tendência do vaso é ficar pendurado, existe um tecido de sustentação que tenta manter esse vaso no lugar, mas ele começa a falhar. E o vaso vai descendo e entra numa área onde o músculo se contrai. Seria o equivalente a eu soltar a borracha da porta do meu carro e botar ela num lugar onde o ferro se aproxima. Com o tempo, essa borracha ia se deformar. E é exatamente o que acontece com o vaso. Ele começa a ser apertado pelo músculo, aí ele vai virando de um vaso fininho para um vaso guinchado e tortuoso. E que a gente chama de variz. Igualzinho a variz da perna. Sabe aquele vaso gordinho que faz curva? Mesma coisa. Todo mundo já viu. É igualzinho, só que no ânus. Aí, isso ainda não é doença. Para ser doença tem que acontecer uma de três coisas. A primeira coisa que pode acontecer é o sangramento. E o sangramento, em geral, é indolor, ele pinga no vaso, ele é bem vermelho e ele assusta muito, porque na hora que cai no vaso, parece que sangrou um caminhão. E esse sangramento é antes ou após a evacuação? Eu me lembro É dessa ligado aula, mas... à evacuação. Tá? Então, o sangramento hemorroidário, a despeito do que todo mundo fala, em geral é indolor, em geral pinga no vaso e é autolimitado. Sangra 2, 3 dias e para. Depois nós vamos voltar nesse assunto, porque isso é muito importante. O sangue de um tumor também pode ser parecido com isso, mas a gente já volta. Segunda coisa que pode acontecer é um negócio que chama prolapso hemorroidário, que significa o quê? O vaso vai saindo para fora e ele começa a virar um pouquinho do avesso o ânus, de tal maneira que a mucosa fica exposta ao ar, à cueca, e aí começa a machucar a pele ao redor do ânus. É feio, mas é isso aqui, ó. Quando fica para fora uma gengiva, quando fica para fora a mucosa que não foi desenhada para ficar para fora. E a terceira coisa... Deve agravar. Machuca o ânus, a pele fica macerada, fica inflamada, parece uma assadura de nenê. Aí o cara come pimenta e arde. Aí ele fala, a pimenta causou hemorroida. Isso que eu ia perguntar, não tem nada a ver com a alimentação. A pimenta faz a hemorroida arder, mas a hemorroida já estava lá. Claro que não tem. com a formação da hemorroida, né? Mas... Se você come mais fibra, você vai melhor no banheiro, teu ânus funciona melhor, você tem menos chance de ter hemorroida. E a terceira coisa, é um pouco mais difícil de explicar, é assim, às vezes o vaso está tão dilatado que o sangue corre tão devagar que ele coagula dentro do vaso e dá uma trombose hemorroidária. Sabe uma variz quando fica durinha, que a pessoa sente dor, sente uma bolinha dura? O vaso é a veia, tá, gente? Exatamente. Obrigado. Quando a hemorroida dilata muito, às vezes o sangue corre tão devagar e endurece lá. E aí dá. Aí nessa hora dá dor, dá desconforto, dá tipo uma bolinha que parece um carocinho de cereja. E aí o paciente liga muito preocupado. E dentro dessa perspectiva, uma dessas três coisas acontecendo, aí sim a gente tem doença hemorroidária. Entendeu? Sim. Existe cirurgia para... Então. A pergunta melhor talvez seja qual o tratamento, qual o diagnóstico, né? Vamos começar pelo diagnóstico. Logo de... Tem vários tipos de tratamento, depende do grau da hemorroida. Quando ela está mais no começo, a gente pode orientar melhora da evacuação, ingesta mais de fibra, cuidados de higiene, que aliás, proctologista praticamente não usa papel, só se estiver na rua. A gente lava. O negócio de usar papel higiênico é uma coisa que os proctologistas tentam evitar. Então, higiene, cuidados alimentares, isso. Conforme a hemorroida vai ficando maior, a gente tem a proposta cirúrgica. Aí sim, o que você perguntou. Tem muita piada a respeito de cirurgia de hemorroida. E essas piadas acontecem por quê? Porque antigamente a cirurgia dava muita dor, as pessoas se assustam muito.
né? Então, hoje, a gente tem técnicas que a gente, em vez de operar na área do canal anal, que tem muito nervo, que tem muita dor, a gente opera mais alto, numa área do reto, que você puxa a hemorroida, volta aquele vaso para sua posição que a natureza gostaria que ele tivesse, fora da área de compressão do músculo, e com isso você consegue melhorar a hemorroida da pessoa com muito menos dor. Tá? Mas só voltando na resposta do doutor Atuí e na sua pergunta. Então, na verdade, você falou sobre tratamento. A cirurgia é um último recurso. Antes, você tem vários recursos clínicos e de qualidade, tratamentos menos de invasivos. hábitos. Não, e tratamentos menos invasivos também. Sim, menos... A gente pode fazer ligadura elástica, a gente pode fazer coagulação infravermelha, a gente pode fazer... Isso, me desculpa. Isso a gente faz em consultório. No consultório. Isso a gente faz em consultório. Só que... de uma maneira geral, quando o paciente procura a gente, em geral, ele já está com um quadro que ele está precisando de cirurgia. Mas, se a gente fizer uma educação na alimentação, para que a pessoa tenha uma evacuação tranquila, bem feita, com as fezes bem constituídas, a incidência de hemorroida diminui. E as principais causas, acho que o senhor já citou, peso, fator genético... Força para ir no banheiro, gravidez... Porque na gravidez, imagina que o nenê, ele está em cima de uma veia, que se chama veia cava. Tudo que tiver para baixo da veia cava vai inchar. Por isso que dá variz na perna, por isso que incha a perna. E o sangue que está voltando da hemorroida também está abaixo do nenê. Então, quando a grávida dorme, o nenê aperta essa veia e o retorno venoso fica mais difícil. Então, o vaso que estiver abaixo vai inchar. O vaso da hemorroida incha também. Entendeu? Isso é uma propensão. Agora, não é toda grávida, não inclusive durante a gravidez, é difícil a gente tratar. A gente, em geral, não trata. A gente espera a gravidez, espera a mulher amamentar, porque durante a amamentação o cocô fica mais duro, porque ela perde muita água. Então, espera passar esse período de gravidez, de amamentação, para que a paciente esteja mais tranquila, e aí, assim, a gente entra com o processo. Quer dizer, voltando, então, para que a coisa seja saudável, o cocô, a pessoa não pode fazer força, para fazer tanta força, né? Então, com uma dieta rica em fibras, ela consegue ter uma evacuação mais fisiológica, sem tanta força, evitando, além de outras coisas, as varizes do plexo hemorroidário, dos vasos hemorroidários, evitando a hemorroida em si. Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, assim, as pessoas têm um pouco o fanatismo que elas têm que ir no banheiro uma vez por dia. Perfeito. Elas não precisam ir no banheiro uma vez por dia. A faixa da normalidade é de uma vez cada 3 dias até 3 vezes por dia, desde que não cause sofrimento nem desconforto. Então, algumas pessoas ficam tomando laxante porque elas querem ir todo dia, porque a vizinha falou que precisa ir todo dia. E não é verdadeiro. No mesmo horário, às vezes. Desde que a pessoa vá no banheiro com tranquilidade, ela pode ir uma vez cada 2, 3 dias, está tudo bem. Agora, dentro dessa faixa, se você não consegue, você já faz atividade física, já toma líquido, já come fibra e ainda assim não vai no banheiro, o que você precisa não é perguntar para a tua vizinha tomar o laxante, é procurar o médico para entender por que o seu intestino não funciona, apesar de você estar fazendo os 3 pilares da boa evacuação, que eu vou repetir, é atividade física, consumo de líquido e comida com fibra. Se ainda assim não funcionar, a gente tem toda uma investigação que a gente pode fazer para identificar por que não funciona, inclusive para escolher o melhor laxante, e ainda tem caso que só numa fisioterapia da pelve a pessoa começa no banheiro bem todo dia, que era só uma questão de ensinar a contração e relaxamento da musculatura da pelve. Então, muita gente toma remédio laxante indicado pela dona Maricotinha e não pelo médico. Aproveitando essa deixa, tem aquela história também que é uma espécie de... é ruim no banheiro na casa dos outros, principalmente mulheres, né? Eu lembro dessa aula. Né? Que parece que a mãe explica, não vá na casa dos outros. E isso atrapalha. Você sempre, a gente sabe que homens têm menos problemas para evacuar que mulheres. E por quê? Porque ensinaram desde criança, não vá na casa dos outros, não vá fora de casa, não vá fora de casa, né? Então tem esse tabu. Tem gente que quando viaja não vai no banheiro. Absurdo. Viaja com o namorado, fica sem fazer cocô. E aí? Não quer nem comer porque não quer ficar com vontade. Assim, isso é sério, isso é grave. Agora, de uma maneira geral, especialmente para quem tem o intestino preso, a natureza chamou, obedece. Na hora. Porque na hora que vem a vontade, é a hora boa de ir. Aí você vai. Se você deixa para ir depois...
Porque assim, o cocô fica armazenado no sigmoide, que é uma parte do intestino que fica antes do reto. Quando ele desce ao reto, ele distende o reto e dá um sinal pro teu cérebro, quero ir no banheiro. O reto é tão sensível que ele às vezes fala assim, é gás, não é cocô. Ou ele fala assim, é uma diarreia. Ou então, quando você está com ele inflamado, você fala assim, era gás. Ih, errei. Por quê? Porque aquela sensibilidade está alterada. Então, esse órgão, que é um órgão de sensibilidade, ele vai fazer isso e vai dizer, é um pum, eu posso soltar. Você consegue perceber o que vem. Quando vem a vontade, é porque estimulou o reto, a vontade veio, tem um relaxamento reflexo da musculatura da pelve que permite você ir ao banheiro. Se você não vai nessa hora, Naquele momento. o cocô volta para o sigmoide e vai demorar para descer de novo. E quando ele volta para o sigmoide, ele vai ficar mais seco. A próxima vez ele já vai estar mais duro. Então, em geral, algumas pessoas que têm o intestino preso por muitos anos perdem a sensibilidade do reto. E não são capazes de perceber que querem ir no banheiro e, com isso, não relaxam aquela musculatura, que é um ato reflexo que tem que acontecer para a pessoa ir no banheiro. Então, alguns tratamentos só mexem na percepção de ir ao banheiro e não precisa nem de remédio. E o fato da pessoa ficar sentada trabalhando influencia na sensibilidade ou no... Na sensibilidade, não, mas caminhar ajuda o intestino a funcionar. Se você caminhar mais, você consegue sentir melhor e o teu intestino vai funcionar melhor. Ficar sentado o dia inteiro não é extremamente saudável. Para nada, aliás. Dá pra a gente pensar numa pessoa que fica sentada o dia inteiro, mas no fim do dia, sabe? Depois do jantar, antes de deitar, melhora o refluxo, melhora a coluna, melhora um monte de coisa. Dá uma caminhada, anda o máximo que você puder. Andar é inerente do ser humano, a gente anda bem pouco. Exatamente, nem dá para mais que 1h30 sentado já é um absurdo para qualquer, para parte osteomuscular, para intestino, para rins, para tudo vai atrapalhar toda essa situação. Voltando então à hemorroida, a gente falou sobre tratamento, falou sobre algumas situações clínicas, né? Mas o diagnóstico em si, da parte médica, como ele começa e tem algum exame que a pessoa faz, ou é só a história. Os sintomas a gente falou um pouco, né? Mas sem ser os sintomas. Que mais, doutora Thuy, quando atende o seu consultório? Que é super importante o que você está falando. Quer dizer, primeiro, o que leva o paciente a procurar o médico? Então, uma vez a gente teve aula junto com uma médica que ainda atua, que se chama Angelita Gama. A professora Angelita, um dia ela foi chamada num programa de rádio, ela tinha, no fim da entrevista, o repórter falou assim, você tem mais 30 segundos para dar o seu recado final. Ela falou assim, em 30 segundos eu vou falar o seguinte, se você tem o sangramento no reto, vai no médico e o médico não te faz o toque, não te faz o exame proctológico, o seu médico é ruim, procure outro médico. Por quê? O paciente chega no consultório com história de sangue nas fezes. Não dá para falar que é hemorroida só conversando. Eu tenho que olhar, eu tenho que ir, passar o aparelhinho para olhar. Por quê? Porque o sangue nas fezes nem sempre é hemorroida. Nem tudo que sangra é hemorroida. Às vezes um paciente que você não suspeita que é um paciente jovem, tem um polipinho que sangrou, tem uma fissura que sangrou, e você pode estar deixando de fazer o diagnóstico de um câncer num paciente que veio te procurar. Então, é assim, chegou no consultório, queixa intestinal baixa, sangramento, dor, é igual a fazer o exame proctológico. O exame proctológico não tem nada de mais, não tem nada de doloroso, não tem nada de humilhante, não tem nada de vexatório. É um exame normal e que pode salvar a tua vida. Você não fazer isso porque está com vergonha, esse é um absurdo. É uma bobagem gigantesca, porque você pode diagnosticar precocemente uma coisa grave. Exatamente. Então, assim, chegou no consultório com sangramento, com queixa, a gente faz o exame de toque, que é um exame delicado, é um exame indolor, é um exame feito com cuidado, e o exame de anoscopia, que é usando um aparelhinho que é descartável, que é de plástico, você olha dentro do ânus e você consegue enxergar a hemorroida. Dependendo do tamanho da hemorroida e dependendo da situação, você pode até fazer um tratamento local naquela hora. Na mesma hora. Na mesma hora. Então, a respeito da queixa que leva o paciente, como faz diagnóstico. Não tem que fazer exame sofisticado, computadorizado, caro, em laboratório. Clínicas, é direto entre o médico e o seu paciente, em primeiro lugar. Desculpa. E a segunda coisa é o seguinte, nós estamos entrando agora em março no
que a gente chama de Março Azul. O Março Azul é um mês, na verdade todos os meses são importantes para a prevenção do câncer, mas especialmente o março é um mês considerado um mês importante para a prevenção do câncer coloretal. Todas as pessoas com mais de 45 anos de idade precisam fazer prevenção do câncer de intestino. Algumas delas vão fazer com pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame que busca se tem a presença de sangue nas fezes, mesmo que não seja visível a olho nu, e que aquelas que derem positivo o sangue oculto vão fazer colono. Outras já vão fazer colono direto. Aí é uma questão de disponibilidade de exame, de disponibilidade do SUS, mas esse protocolo de fazer a prevenção nas pessoas com mais de 45 anos funciona super bem. Quando você tem um parente de primeiro grau que tem história de pólipo adenomatoso ou de câncer de intestino, você tem que fazer exame 10 anos antes do que aquele parente de primeiro grau. Então, se eu tenho um irmão que diagnosticou com 30, eu tenho que fazer com 20. Doutor, só uma interrupção. O que Pólipo. Eu ia explicar, aquela que interrompeu, eu ia explicar isso daí. Então vai. Na verdade, aproveitando do toque retal, que nós falamos sobre o toque de próstata no podcast com o Dr. Fauci, realmente da próstata, né? A gente havia falado que quem está fazendo toque é um ato de, na verdade, de amor a quem você convive, para salvar a tua vida, né? Jamais tem que ter vergonha, ou não é um ato jamais... Um exame normal como outro, exame na boca ou axila, tanto faz. O médico, aliás, para ele é exatamente a mesma coisa, não muda nada, né? O médico lá fazendo é uma profissão. E o pólipo, que o doutor Adui falou, é uma verruguinha lá dentro do intestino, que não deveria estar lá, como uma verruguinha que pode estar em qualquer lugar do corpo, e ela pode se machucar e sangrar um pouquinho e causar ou parecido com a... E não tem nada a ver com câncer inicialmente. Ele pode fazer a gente achar que uma coisa é hemorroida, mas está lá um pólipo. O que tem o pólipo? Existem dois tipos de pólipos benignos. Tem os hiperplásicos e os adenomatosos. Os hiperplásicos nunca vão virar câncer. Os adenomatosos sempre vão virar câncer se tiverem tempo suficiente para isso. Então, hoje, com a colonoscopia, a gente identifica esses pólipos, às vezes de 2 milímetros, de 3 milímetros, uma coisa sutil, Sim. E outros que são maiores, né? Alguns deles são pediculados, que nem um cogumelo, que tem uma basezinha fina, outros são mais robustos a base, que a gente chama de pólipo céssio. De qualquer maneira, esse pólipo, se ele ficar no intestino tempo suficiente, ele vai se transformar num câncer. Então, você identifica, através da colonoscopia, retira esse pólipo, e na grande maioria das vezes já resolveu o problema. Durante já o próprio exame. E a pessoa, antes que você me pergunte, que eu sei que você vai me perguntar, se eu tenho que fazer com 45 anos o exame, quando que eu tenho que repetir? Né? É muito comum o paciente querer fazer todo ano. Não precisa fazer todo ano. É de 3 a 5 anos o intervalo entre duas colonoscopias. Alguns pacientes, quando tem um polipinho que é mais piorzinho, que a gente desconfia, às vezes a gente adianta o exame. Mas de uma maneira geral, se o médico não falar nada ao contrário, uma vez a cada 3 anos está de bom tamanho. Mesmo que não tenha nenhum sintoma. Mesmo certo, que não tenha pólipo nem sintoma. Isso chama rastreamento, justamente é quando o cara não sente nada. É como o exame Isso da mama. é muito importante que você falou. Tem paciente que fala assim, eu não sinto nada, por que eu vou fazer exame? Justamente porque você não sente nada que você vai fazer rastreamento. Se você sentisse, você não ia fazer rastreamento, você ia fazer investigação. É outro departamento. Entendeu? Exame preventivo. Exame preventivo. E eu vou falar para você, o câncer coloretal, ele aumenta conforme as cidades aumentam, ele aumenta conforme tem mais tecnologia, conforme a gente come comidas mais industrializadas. Então, hoje, é um câncer muito importante no mundo, especialmente em grandes cidades. Então, é um câncer que ele pode ser prevenido. A gente tem que tratado no começo. Se for tratado no começo, a chance de cura é enorme. Mas, mais do que isso, você pode evitar esse malefício para o indivíduo e para o nosso sistema de saúde. Porque na hora que você tira o pólipo por uma colono, esse cara não tem que fazer quimioterapia, não tem que internar, não tem que operar, não tem que receber transfusão, não tem que ir para UTI. Ele custa muito menos para o sistema. E esse dinheiro que sobra vai ajudar para cuidar de outras pessoas. Então é bom para o indivíduo, é bom para a coletividade, é bom para todo mundo. Para a família dele que descobre. Temos que fazer prevenção do câncer de intestino. Então a frase de ouro é: nem tudo que sangra é hemorroida. Se você acha que tem hemorroida e você sangra,
vale a pena ver o médico para ter certeza que não é. Por quê? Porque o sangue da hemorroida, assim como o sangue do pólipo, às vezes sangra um pouquinho e para. E aí o cara fala, eu estava preocupado, mas parou, não é nada. Não é assim não, às vezes sangra um pouquinho e para, é o sinal de alerta, não perca o sinal de alerta. Muito bem. Aproveitando também uma pergunta, nos outros podcasts a gente sempre entrou nesse assunto. Quando a gente fala do SUS, a gente tem dito que, na verdade, em relação aos outros especialistas, que com paciência e com responsabilidade, todas as pessoas conseguem ter uma consulta inicial num sangramento, né? Não sei se vai conseguir uma colono com tanta velocidade, mas para um assunto inicial, para fazer um diagnóstico inicial dessa hemorroida, desse sangramento, você concorda que todo mundo com paciência consegue achar um postinho, uma UPA, Justamente isso é o importante. sangramento do ânus, ele pode ser investigado inicialmente pelo médico da porta da frente. Exatamente. E aí ele vai referir para um médico do andar com uma complexidade maior, caso ele tenha dificuldade para o diagnóstico. E é por isso que eu falei sobre as pesquisas do sangue oculto nas fezes. É uma maneira de você fazer um rastreamento que custa mais barato, que você consegue fazer campanhas mais amplas, porque para fazer uma colono você precisa de anestesia, você precisa de sedação, você precisa de preparo, de equipamento. Então, na hora que você faz a pesquisa do sangue oculto, é como se você fizesse uma primeira peneirada, uma peneirada inicial, onde você vai tirar aqueles que realmente não tem... Porque assim, quando você faz sangue oculto nas fezes, se você tiver uma gengivite, ou se tiver comido uma carne mal passada, ele pode dar positivo. Então, ele vai pegar gente que não tem nada, só que ele não vai deixar passar gente que tem alguma coisa. Então é um tipo de peneira que é abrangente. Aí depois que você faz essa peneirada, você faz a colonoscopia. Com isso você consegue fazer um bom rastreamento na população. É assim que funciona. O sangue oculto, só para vocês entenderem também, vai pegar lá as fezes, colocar num microscópio, não sei exatamente como é. Tem um reagente que você põe que muda de cor quando tem sangue. Que procura o sangue escondido. Então, se chegou lá e tem hemácia tem sangue quando você defecou, de algum lugar ele tem que ter vindo. Né? Então você pensa daí em alguma coisa relacionada a um pólipo sangrante, até um tumor, que pode ser um câncer, mas é um alerta inicial. E quem der negativo já fica fora. Mais tranquilo nessa situação. Agora, isso nós estamos falando de pessoas sem sintomas. Agora, outra pergunta que é muito importante, quais são os sintomas que devem ser levados como sinal de alerta para procurar ajuda, especialmente na questão do câncer coloretal e até de doenças orificiais. Então, assim, se mudou o teu jeito de ir no banheiro, antes era obstipado, agora está solto, ou antes era solto, agora está obstipado. Se você tem uma alternância entre diarreia e obstipação, assim, tem semana que eu vou no banheiro um monte de vezes, tem semana que eu fico sem ir. Se você está perdendo peso, se você está mais cansado, se você está sem apetite, se o teu cocô mudou, se tem que nem um muco, que nem um catarro nas fezes, que nem uma clara de ovo, vale a pena procurar ajuda. Tem outra queixa que é interessante. É um negócio que a gente chama de tenesmo e a população chama de puxo. É assim, é uma vontade de ir no banheiro, quando você chega lá, não tem nada para sair. Ou então você tem uma sensação de evacuação incompleta. Isso tudo pode ser um sinal de alerta de uma inflamação do reto ou de uma presença de um tumor no reto. Então, queixas como essa, vocês precisam procurar ajuda médica. Como o Júnior falou, inicialmente com um médico de uma UPA, de um posto de saúde, e com isso, conforme vai ocorrendo necessidade, você vai elaborando e continua. O céu é o limite. Pode ser que você chegue até um hospital quaternário tipo HC. Claro. Né? Ou outro HC-like, outra coisa parecida um com hospital HC. de alta complexidade. Pode existir o caso da pessoa ter hemorroide, acabar de ter todos esses sintomas que o senhor acabou de falar e confundir com a hemorroida que está virando uma trombose, uma confusão dela? Pode. Porque assim, como a hemorroida é muito frequente, um cara que tem um câncer no intestino, que é menos frequente, ele pode também ter uma hemorroida. Tá? Então, às vezes, ele chega no médico e o médico examina e fala, é da hemorroida. Então, pode acontecer esse problema. Então, como que funciona? Além de você examinar a hemorroida, por isso que é legal ter um bom médico examinando, além de você examinar a hemorroida, a história tem que ser muito bem tirada. Porque o sangramento da hemorroida ele tem características de um sangramento orificial. Ou seja, pinga no vaso,
suja o papel, o ano já está fechado, você limpa o papel, você põe de volta, suja mais, suja mais, suja mais. Esse sujar o papel é característica do sangramento artificial, o sangue é vermelhinho, não é um sangue coagulado, não é um sangue escuro. Então tem características subjetivas que fazem às vezes a gente desconfiar e investigar um pouquinho mais fundo. Agora, como o tumor é mais comum, muito mais comum acima dos 45 anos, justamente por isso que a gente faz exame a partir dos 45 anos, em geral, às vezes o paciente vai queixar da hemorroida, você fala assim, olha, é da hemorroida, parece que é hemorroida. Mas você tem 47 anos, amigo. Você tem que fazer a colono de qualquer maneira. Pode ser os dois, independente da tua queixa. Porque você teria que fazer, se eu te encontrasse numa mesa de bar, eu ia mandar você fazer, mesmo que você não tenha queixa nenhuma. Então, você aproveita e já faz a colono dele e já coloca em dia a prevenção daquele indivíduo. E a relação entre homem e mulher para hemorroidas? Como que funciona? Então, uma vez eu fui chamado como perito judicial numa questão de suspeita de estupro, para saber se o sexo anal dava hemorroida. Porque se você colocar na internet, você vai ouvir as mais diversas bobagens. O sexo anal não dá hemorroida. O sexo anal, eu não tenho que fazer nenhum julgamento moral, nenhum julgamento de valor. Claro. Se a pessoa está satisfeita e quer fazer, ela tem que fazer, não tem nada de errado. Agora, existem alguns cuidados, algumas prevenções que são importantes. Muita gente faz uma coisa chamada chuca, que é a lavagem, que é feita com creme, com uma loção, com perfume, para que o parceiro encontre o cheirinho gostosinho quando fizer o sexo anal. Eu já vi paciente que fazia a chuca com perfume que tinha uma inflamação no reto super grande por causa do álcool do perfume, por causa de alergia. Então, assim, como existe uma repressão judaico-cristã muito grande a respeito do sexo anal, né? A coisa do pecado, da sodomia, essa maluquice toda, como existe essa repressão, muitas vezes a pessoa que faz sexo anal está envergonhada, não procura ajuda, não procura entender. Então existem maneiras de se fazer isso com cuidado, sem causar machucado, sem causar sofrimento, sem passar doença. Então, uma menina, quando começa a entrar na idade sexual, a mãe leva para falar com o ginecologista, para ela saber como se prevenir de doenças, saber como se prevenir de engravidar ou qualquer coisa assim. E inicia a sua fase adulta com uma orientação de um ginecologista. Se um menino ou uma menina que quer fazer sexo anal, ou um menino que quer fazer sexo anal, ele não sabe para quem perguntar, porque ele está com vergonha. Ele vai aprender quando? Ele vai aprender errando, vai aprender fazendo... E isso pode, muitas vezes, levar até a obstipação, até um anismo, que é uma contração muito forte do ânus decorrente de um machucado, de um trauma, a pessoa fica com medo de relaxar, e até a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu acho que a nossa sociedade ainda tem muito a evoluir para deixar de ser hipócrita, para aceitar que isso existe. Se transformar isso em pecado é porque alguém fazia. Ninguém tem uma lei falando não bater sua cabeça no muro, porque ninguém bate a cabeça no muro. Mas se tem uma lei falando não fazer sexo oral, é porque as pessoas fazem. Então, essa hipocrisia enorme que faz uma série de pessoas se exporem a doenças, se exporem a situações ruins, porque tem que aprender fazendo. Eu acho que procura um médico, proctologista, conversa, entenda os riscos, as vantagens, as desvantagens e como fazer para fazer isso da maneira mais segura possível. Sexo vaginal também tem segurança. Você também tem que ensinar a pessoa a se proteger. Então não é que eu estou sendo preconceituoso. Sim. Sempre tem que ter segurança e informação faz bem para a saúde. Né? Respondendo sua pergunta, hemorroidas não. No caso, hemorroidas não. Hemorroidas não é causada por sexo oral. Pronto. Okay. Fissura anal dependendo da proporção entre o ativo e o passivo, pode ter um machucado longitudinal decorrente do sexo anal. E a fissura anal também sangra? Também sangra, mas aí ela dói. Dói, né? Outra dói, diferente. Dói muito, a doença é bem diferente. E a fístula, que você tinha falado no começo? A fístula, ela independe da atitude do indivíduo, mas é uma infecção que tem uma glândula que se chama cripta, que pode infeccionar. Aí tem uma secreção purulenta e tem dor. Mas é a terceira causa de procura no consultório. Para o médico, para o proctologista, na verdade, são 3 entidades super importantes, super diferentes, de desfechos e tratamentos diferentes, mas para o proctologista
É o arroz elas com são as feijão, doenças né? orificiais. Aham. Sim. Né? E a fístula é uma quando tem essa doença da glândula, chega a haver uma comunicação. Exatamente. Fica um buraquinho na borda, na beira do ânus, com uma secreção purulenta. A fístula sempre tem que operar. É um quadro tão difícil o tratamento que em Londres tem um hospital exclusivo de fístula, chama St. Mark's Fistula Hospital. Puxa vida, É nem porque imaginava. realmente era uma coisa que não se sabia tratar. Inclusive é uma cirurgia que, se for fácil, é muito fácil. Mas as fístulas mais complexas, a gente que opera é muito do ramo. É gente muito especializada que opera porque realmente dá muito trabalho. Muito bem. E na hemorroida, ou até na fístula agora, alguma dela pode gerar alguma complicação? Eu já vi casos de hemorroida que o paciente teve tanto sangramento crônico que ficou com anemia profunda. Mas, de uma maneira geral, a hemorroida não dá grandes complicações, tá? Pode dar muito desconforto, pode causar muito sofrimento, mas gravidade não. Agora, as fístulas, quando elas ficam por mais de 10 anos, a incidência do câncer de ânus na região da fístula é altíssima. Então, as fístulas, elas como tem uma infecção crônica, elas podem ser deixar o indivíduo propenso a ter o câncer de ânus, que é diferente do câncer de reto. E já que nós estamos falando também de fístula, e fissura, hemorroidas e patologias orificiais, para o pessoal que está ouvindo também, às vezes já ouviu falar uma patologia, uma entidade também que às vezes aparece num jornal, alguma coisa, um abscesso perianal. Então, Né? o abscesso, como você explicaria para essas pessoas? É uma das fases da doença da fístula. A fístula começa com abscesso, aí quando o abscesso drena, ele cria uma comunicação entre a pele Entendeu? e o canal anal. E aí algumas vezes você tem que abrir essa comunicação para tratar essa infecção, porque o que acontece? O abscesso quer dizer, junta pus na borda do ânus. Aí drena, aí fica aquele buraquinho. A natureza faz o buraquinho fechar. Quando o buraquinho fecha, começa a formar o abscesso de novo. Aí Por drena trás de do novo. buraquinho. Aí junta de novo. E você vai tendo. Então tem uma hora que você tem que romper com esse ciclo, abrindo e liberando o trajeto da fístula. Só que, curiosamente, algumas fístulas englobam aquela musculatura que eu citei antes, que é o esfíncter interno e externo. Então elas podem não pegar o esfíncter, pegar os dois e pegar só um. Aí, dependendo do quanto o músculo pega, se você tratar errado, a pessoa fica incontinente. Ela tem uma perda da contração do ânus. Uma outra coisa que está sendo muito frequente agora na proctologia, que eu acho muito interessante não no sentido de... Assim, Claro, que é um sim. assunto interessante Sempre a gente no assunto falar, médico. é o trauma obstétrico. Que hoje tem muita mulher querendo fazer o parto... tinha uma época que todo mundo queria cesárea. Natural, Agora está todo mundo querendo fazer o natural. parto natural sem episiotomia. Eu queria dizer que, na Que minha não opinião... é o normal, né? Então, na minha opinião, a decisão de parto normal, cesárea, ou com ou sem episiotomia, o parto normal, ela devia estar na mão do médico. Sem dúvida. Porque, na verdade, sempre é melhor fazer o parto normal e seria melhor fazer sem episiotomia, Claro. se for possível. Por que eu estou citando esse assunto? Porque quando você tenta não fazer, porque foi pedido da mãe, e é obviamente que o pedido da mãe tem que ser respeitado, mas se você percebe que aquilo vai romper, vai ter uma ruptura perineal, chega para o proctologista pacientes com uma ruptura muscular que quase comunica o ânus e a vagina. E aí você tem que fazer uma cirurgia para fazer uma reconstrução, para refazer o períneo, que é uma coisa super complexa, que pode dar incontinência, pode atrapalhar muito a vida sexual e a vida gastrointestinal Pode da mulher. E assim, tudo poderia ter sido evitado se assim a paciente compreendesse, que tivesse um acordo com o médico, assim, eu não vou fazer epísio até a hora que eu achar que está com perigo de romper. Claro. Porque a epísio foi inventada para não É romper. aquele cortezinho que faz para que durante o parto, Facilite. né, não haja um rompimento do períneo, que seria aquela região entre o ânus e a vagina, no caso. Então você faz um cortezinho com o bisturi, né, para que O cortezinho facilite é essa... eufêmico, você faz um corte.
Quando vai ter uma hora que vai arrebentar, você faz o corte, porque em vez de arrebentar, você faz um corte regrado, aí você consegue reconstruir naquele lugar onde você cortou. Se você deixar corte arrebentar monitorado, sozinho, né? Um corte ele rasga, e aí fica muito pior. Então, é claro que eu entendo que Rasga sem controle, a mulher tem direito a ter desejos e considerações a respeito do que vai ser feito com ela, tá tudo certo. Só que existe um ponto onde, por exemplo, o parto natural não vai dar. Começa a arriscar a criança. Aí a indicação da cesárea não é a questão de opção, é uma questão de saúde, uma questão de evitar um sofrimento. De conduta médica. Uma conduta médica, que é não decidida escolha. quando existe um risco Tá risco escrito de no próximo livro. neném. Entendeu? Então, eu acho que esse imbróglio todo só vai ser resolvido na hora que o médico e a parturiente se entenderem bem, de tal maneira que ela confia nele, e ele vai falar, eu vou fazer do jeito que você quer, que é assim, assim, assado, até o limite da segurança sua e do seu filho. Essa hora que você consegue pôr nas mãos de alguém que tem experiência para conseguir evitar um problema, aí isso seria o ideal. Agora, acontece que tem mulher que chega para ter filho num lugar que ela nunca viu médico. Aí como é que ela vai construir essa relação de confiança em 2 minutos? Tomar essa decisão. É muito difícil, mas o que acontece é o seguinte, dizer eu não quero epísio também não você coloca uma carga em cima do cara que ele vai ficar tentando evitar epísio e quando rasga, é feio, gente. Dá trabalho. A pessoa realmente tem que fazer 2, 3 cirurgias para conseguir reconstruir. É um negócio horroroso. Então, e não dá para saber se vai acontecer ou não esse esforço. Existem sinais até da desproporção entre o tamanho do nenê e a pelve da mãe. Existem coisas que você faz que, nesse caso, vai ser mais difícil, mais fraco. Uma mãe com diabetes, tem um nenê maiorzinho e tal. Então, existem sinais, mas essa discussão da violência obstétrica, ela está chegando num ponto aonde agora, se o médico não fizer o que a mulher escolheu antes do parto, ele está indo contra o desejo dela. Mas na hora do parto, muitas vezes, ele tem que tomar a decisão rápida de vida ou morte. E a responsabilidade E aí isso é uma coisa que a gente ainda vai ter, que a nossa sociedade ainda vai ter que discutir muito para equilibrar, para entender, porque também existe violência obstétrica, também existe um monte de coisa que está errada. Eu estou falando do ponto de vista profissional. Eu, na minha ponta, como coloproctologista, recebo o paciente que tem laceração de períneo, e que aconteceu porque o obstetra não se sentiu seguro de fazer uma episiotomia que poderia ter evitado tudo aquilo. E eu entendo que a vontade da mãe tem que ser respeitada, mas nós temos que regulamentar isso para isso parar de causar problemas essas tão polêmicas graves. Quem vai sair perdendo vai ser o paciente, né? Claro, sempre. O nenê, imagina você ter um nenê. O nenê também. Eu quero parto normal, aí você tenta, o nenê começa a sofrer, tem hipóxia, e aí você por quê? Porque ela não quer cesárea de jeito nenhum. Cesárea é uma decisão médica. Não é a decisão porque eu decidi, porque eu quero, porque eu sempre sonhei. Não é filosófica. Porque eu sempre sonhei. É claro que a vontade da mulher tem que ser respeitada, mas até o limite que existe. E também risco. Aprendido na faculdade que o parto normal é sempre melhor, desde que possível com segurança. É sempre melhor, assim. Eu entendo que uma mulher possa escolher fazer cesárea, tá tudo certo. Sim, também. Ela pode escolher. Claro, agora, ela tem que dar uma certa liberdade para o obstetra. Por isso que ela tem que confiar no obstetra. Esse trabalho de envolvimento, esse é o ponto. Eu acho que essa confiança é o principal, porque aí ela vai segura de que aquele cara vai tentar fazer por ela tudo que ela quer, a não ser que tenha uma coisa urgente que impeça. Que obrigue-o a fazer uma conduta. Fugimos do assunto, desculpa. Mas tudo tá orificial, tá tudo certo. Períneo, ânus, é isso aí. Lesões. Estava falando de fístula e fissura. E aí, o que mais sobre hemorroidas? O que a gente quer saber? O que eles querem saber? Foi citado, acho que chegou a ser falado. Mas você respondeu se... Peraí. Tem hemorroida interna e externa. Você respondeu se tem mais homens ou mulheres? Você não respondeu. Com hemorroida? É. Eu acho que tem mais mulher, mas indiferente. Não tenho certeza disso. Fechou. Hemorroida interna e externa. Olha aí, boa pergunta. Então, o coxinho vascular está lá em cima, que é a hemorroida interna, mas tem também na borda do ânus. E inclusive, na borda do ânus pode acontecer umas pequenas tromboses que dão uma dorzinha, um enduramentinho. Existem externas e internas. A cirurgia atual, que a gente faz o grampeamento, que a gente
vai longe da área de muita dor, a gente puxa e todas elas murcham. A cirurgia antiga, ou a tradicional, que a gente chama de Milligan-Morgan, a gente tira todos os vasos. Eu, atualmente, faz muito tempo que eu não faço Milligan-Morgan. Eu tenho feito o grampeamento, que trata tanto a interna quanto a externa, e que o resultado é bem bom, é bem satisfatório. Essa daí toda já no centro cirúrgico, com... Sempre no centro Só pra cirúrgico. a gente falou aquela hora sobre retirar, às vezes, um pequeno pólipo, uma biópsia, mas uma hemorroida... A cirurgia é no centro Parece cirúrgico. uma cirurgia pequena, mas é... Não, é uma cirurgia que precisa de atenção, de cuidado. Muita atenção. Claro, é uma cirurgia complexa. Precisa saber fazer, senão, se o cara fizer errado... Veja bem, o ânus tem uma engenharia muito particular. Você tem uma musculatura que fecha suficiente para não sair nem gás e relaxa o suficiente para conseguir ir no banheiro. Então, você tem uma válvula, um sistema de contenção, um mecanismo muito complexo, né? Uma engenharia muito complexa. Então, cada vez que você opera, a cicatriz retrai, a pele é mais dura, se você trisca um pedaço do músculo, você diminui a força. Então, você começa... Coisas que você faz numa cirurgia hoje podem, daqui a décadas, serem um problema. Por exemplo, meu braço vai ficar mais fraco, meu ânus também vai. Então, se eu faço uma cirurgia hoje, com o meu ânus da força que ele tem, ele resolve. Mas quando eu ficar velhinho, pode ser que eu tenha incontinência por causa de uma cirurgia que eu fiz hoje que não foi bem feita. Então, a mexer nessa engenharia é muito delicado e a gente tem que ter muito cuidado. Sempre evitar a cirurgia ao máximo. Na medida... eu sou cirurgião. Sempre, se puder evitar, evita. Se foi citado fístula, abscesso, fissura e hemorroida. O paciente às vezes se confunde? Às vezes não, ele sempre fala que tem hemorroida. Aí ele chega lá e você descobre outra coisa. Mas para ele tudo é hemorroida. E um desses aí é somente cirurgia, se não me engano, fístula. A fístula. Fístula é sempre cirúrgico. Sempre cirúrgico. Tem um outro negócio que é uma pelinha e que se chama plicoma. Plicoma é uma pelezinha que cresce na borda do ânus. Hoje, cada vez mais, a gente faz uma cirurgia de ânus que chama anoplastia, que é uma plástica de ânus, que é uma cirurgia estética. Porque imagina a pessoa, ela tem uma pelinha, a pelinha dificulta a higiene, pode fazer coçar o ânus, ela se sente constrangida em algumas posições sexuais, ela não quer mostrar que tem uma pelinha pendurada para fora, se sente mal. Aí a gente opera. Eu não tenho que julgar se isso tá certo ou errado. Não é o meu ânus, é o da pessoa. A pessoa que tem que saber se está incomodando ela ou não. O meu papel é fazer ela ficar bem. Sim, claro. E aí a gente vai, opera e tira. E faz uma plastiquinha, fica bonitinho. Às vezes brinca, ficou, não sei o que. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, eu quero que fique bonito igual o da Xuxa. Eu falei, eu não sei como é o da Xuxa. ela falava isso. E o plicoma, ele também equivale a um pólipo ou não? Não. É um anexo de pele. Decorrente de uma cicatrização. Não é um adenoma. Não é uma lesão pré-maligna também. Plicoma jamais. Tipo, você opera só porque quer. Só estética. Só porque Mas isso também é recente, hein? Não é tão recente, porque acontece assim, quando às vezes dificulta a higiene. Então a pessoa tem uma coceira. O prurido anal, que é uma outra doença do ânus, ela na maioria das vezes, ela é secundária a uma doença orificial. Então, o prurido anal acontece com um cara que tem hemorroida, com um cara que tem plicoma, com um cara que tem fístula. Então, ela é secundária. Você trata a doença orificial, o prurido vai embora. Prurido é uma doença que parece que é bobagem, mas é uma doença importante. Sem dúvida. Você imagina se passar o dia com o ânus coçando, você não pode nem coçar porque as pessoas estão te olhando. É muito desagradável. Sim. Então, algumas vezes a gente tira o plicoma para melhorar o prurido anal. Prurido é coceira em Medicaid. Boa, esqueci de... Em Medicaid, prurido é coceira. Coceira. Muito bem, muito bem. Mas só uma última, vamos entrar no último assunto. Vamos lá. Antes de terminar. Voltando a isso que a gente tem falado em todos os medicasts, devido ao público, né? Em relação à procura no serviço público. Se essas pessoas que têm essas patologias, hemorroidas, fissura, fístula, porque você concorda comigo que no Brasil a gente tem tido uma progressão na educação da população como um todo. Então existe, assim, quando a gente era... Faz tempo já, mas quando a gente era criança, o acesso ao SUS era muito difícil. Hoje, você acha que isso evoluiu e essas pessoas todas têm uma possibilidade de acesso até o final do tratamento? O que você, que está mais lá na frente de batalha, diria sobre isso? Na sua opinião, pessoal. Olha, durante quase 20 anos eu fiz ambulatório da proctologia no HC. Justamente. Eu trabalhava tanto no ambulatório de doença orificial,
quanto eu fundei e fiquei durante quase 14 anos à frente do ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis e anos, tá? Onde a gente estudava HPV e anos, a gente fazia tipo como se fosse um Papa Nicolau anal, pacientes com HIV positivo, pacientes que têm uma incidência maior de câncer de ano. Então tinha uma série de coisas HC. que a gente fazia dentro do HC e que isso se reflete, claro, na minha prática privada, porque os pacientes continuam me procurando, Claro. os médicos continuam referindo, mas naquela ocasião eu fazia muito isso. As doenças orificiais têm uma fila no HC que é quase de perder de vista. Tá? Eu também vou aprender com a tua resposta. É uma coisa assim, a gente coloca o paciente numa fila e a possibilidade de você ser chamado num período razoável, que seria menos de um ano, é muito pouco provável. Tá? Com o Covid, isso piorou, porque as cirurgias eletivas diminuíram e os pacientes continuaram a ter as doenças, então a fila aumentou. Né? Então, e é óbvio que é mais natural que se queira ou gastar a sala cirúrgica, o tempo cirúrgico, com um cara que tem aquele câncer que vai morrer se você não operar ele, do que aquele outro cara que vai sangrar pelo ano se você não operar ele. Não desfazendo do sofrimento daquela pessoa, claro, mas a gente tem que pesar de alguma maneira, e aí a prioridade de proteger a vida humana, ela ganha da prioridade do conforto. Num ideal, a gente conseguiria operar todo mundo. Então, nós estamos vivendo uma fase onde, sim, o desafio de se fazer saúde universal e plena, ele foi aceito pelo Brasil. O Brasil tenta fazer isso. Acho que o Brasil é melhor do que muitos países ditos desenvolvidos. Isso eu tenho certeza. Tentando fazer isso. Mas existem algumas doenças que são mais difíceis de você conseguir... Pelo número, né? Ajuda. Por quê? Porque são muito frequentes, porque são consideradas menos graves e porque demandam do paciente ficar internado, usar o centro cirúrgico. Então, por exemplo, uma mesma doença que se tivesse um procedimento mais simples, ambulatorial, talvez a gente conseguisse dar vazão. Então, realmente é um problema de saúde pública, mas eu acho que isso não deve... isso que eu ia falar. Inibir as pessoas de procurar, porque é aquilo que a gente falou, nem tudo que sangra é hemorroida. Se a tua hemorroida sangra e você não procura, e se não for hemorroida? Então, ao menos você passar por uma avaliação do médico, mesmo que você vai esperar numa fila para ser operado, isso te dá uma certa, vamos dizer, segurança de que você não está deixando passar uma coisa mais grave. Nós estamos longe do ideal, mas acho que nós estamos caminhando, nós estamos seguindo e se Deus quiser, no futuro a gente vai poder dar vazão para essa população toda. Quando o senhor estava lá no hospital no HC, os exames preventivos acima de 45 anos... São feitos. São feitos? São feitos. Você pede a colonoscopia. Não é amanhã que faz, fica numa lista de espera, mas faz. É isso que eu sempre falo. Faz. Vai demorar? Pode ser que demore. Agora, não é em todo lugar do Brasil que tem isso super disponível. Sim, a colonoscopia é um exame elaborado, mas por isso que a gente fala da pesquisa do sangue oculto, porque eventualmente o sangue oculto pode ser feito e com isso a gente evita isso. Agora, em março, eu trabalho numa ONG que se chama Zoé. Agora, em março, nós estamos indo para uma cidade chamada Belterra, que é perto de Alter do Chão, onde a gente vai fazer 150 colonoscopias. Em população indígena. Em população ribeirinha. É uma cidade que foi fundada pelo Ford, da época do ciclo da borracha. Então, aonde que é? Amazônia? No Pará. Então, assim, existem campanhas, existem, como fala, mutirões. Ações. Nós estamos numa fase que mutirão é mais complicado, porque a ideia do mutirão é aglomerar, e a gente não quer aglomerar. Então, nós estamos numa fase meio difícil. Mas existe gente boa, gente bem intencionada, trabalhando para a gente poder levar isso para os rincões do nosso país. Eu já fiz cirurgia de hemorroida em paciente na fronteira com a Venezuela, com o Peru. Eu já operei na Amazônia muitas vezes. Esse é assunto para um próximo podcast. Claro. Esse assunto é maravilhoso. O atendimento de população ribeirinha, cirurgia com toda uma tenda montada, toda a segurança, todo equipamento, sensacional. Eu acompanho o teu Instagram e vejo que você está sempre participando. Mas hoje o assunto é hemorroida, então esse será um próximo. Agora, o que a gente sempre fala aqui, que você acabou de falar também, né, Tui? Para a pessoa não desistir. Ela vai, não tem naquele momento, mas ela não tem que desistir, tenta o atendimento primário. E outra coisa, ela pode fazer, tá procurando atendimento para saber a gravidade daquilo. Ela pode fazer uma colonoscopia fora do sistema público, eventualmente. Claro. Se ela tiver empregada,
não é o fim do mundo, não é valores que a pessoa pensa. O acesso à medicina, aí eu não sei se você concorda, melhorou um pouco. O acesso como um todo. Eu acho que sim. Eu acho Porque que hoje sim, você tem outras possibilidades. o Covid Não, atrapalhou muito tira o as Covid da filas, história. atrapalhou muito as filas. Não, concordo. O Covid atrapalhou. Porque a gente tinha uma regularidade de cirurgia, chegou uma hora que parou tudo. Sim, e aí você tem uma demanda reprimida. Que aí matou. Para você correr atrás da demanda reprimida é Mas difícil. tirando a Covid, eu digo em relação ao Estado, também não estamos nem criticando, não é essa a discussão. O Estado e a população, e você tem outros, né? o sistema como um todo, o Tem sistema outra, privado a gente mora mudou numa também. ilha. São Paulo, a saúde pública de São Paulo é melhor do que o resto do resto do país. Brasil. Mas tem lugar que o acesso não é tão simples. Mas a ideia. Mas a ideia da universalização da saúde é maravilhosa e nós temos que nos apegar. E da informação. Quem falou isso muito aqui foi o Maurício, o Sérgio, eu nunca consigo falar o sobrenome do Sérgio. Chaknovski. Sobre levar informação. Às vezes a pessoa tem um sangramento. Eu contei até uma história, o meu avô, né? O meu avô mesmo. Ele faleceu de infarto de próstata sem contar para ninguém. Sangrava no xixi, ele falava. E foi até, quando viu, já tinha metástase, espalhamento do tumor até na coluna. Então, essa é a questão. E ele ele era uma pessoa de poucas posses, mas mesmo assim, certamente ele teria sido levado pelos filhos ou para uma assistência. Então, isso que eu falo, para a gente não deixar de procurar porque acha, não, o SUS não vai conseguir atender, não. Sempre tem uma possibilidade. O médico pediu uma colono. Legal, faz a colono lá num particular que sempre tem as possibilidades. Vai ser a melhor colono do mundo? Não. Não necessariamente, mas pode até ser também, porque está na mão do profissional, né? Não é só o lugar. E vai conseguir ser tratado e salvar uma vida e dar continuidade a isso. E claro. Eu acho que a gente sempre tem que prezar e buscar boa informação, boa saúde, bom atendimento, e a gente tem que saber exigir também. O atendimento às vezes é ruim porque as pessoas não sabem exigir. E exigir não é brigar, exigir não é virar mesa, exigir não é ser mal educado. Exigir é compreender, exigir é perguntar. Sim. Mas por que esse remédio, por que não o outro? O que vai acontecer agora? O que a gente vai fazer com esse resultado? Na hora que você conversa de peito aberto, você obriga aquela pessoa a entrar numa sinergia com você. Entendeu? Então tem maneira de se fazer isso. Aquilo que eu falei, se você vai no médico com uma queixa anal e o cara não te faz o toque retal, o médico é ruim. Complicou. O médico é ruim. Então, isso, não é que você vai chegar e virar na cara do médico, o Fábio Atuí falou que você é ruim. Não é isso, mas fala assim, escuta, não precisa fazer um exame para ter certeza que eu não tenho um tumor. Então, você desarma o cara, entendeu? Eu acho que é por aí, entendeu? Concordo plenamente. Não é virar a mesa, mas saber exigir, saber se falar, se posicionar. Ao contrário do que as pessoas pensam também, nos serviços públicos, claro que São Paulo é uma ilha, mas a gente já esteve também em outros estados. Os equipamentos, muitas vezes, são de altíssimo nível. Eu trabalhei no Pérola Baita um tempão, mas não sei se você sabe, tem uma formação de diagnóstico por imagem. Trabalhei acho que uns 10, 15 anos no Pérola Baita. E lá se fazia biópsia de mama, um equipamento de alto nível para todas as mulheres que chegassem lá, né? E pouca gente sabe disso. O equipamento o HC também é outra ilha. É uma ilha, são bolhas. É uma ilha, mas a gente tem que crescer essas bolhas para as bolhas se unirem. Sim. E daqui a pouco a gente tem uma bolhona. É isso aí. Porque, na verdade, muitas vezes falta essa iniciativa, né? Falta essa iniciativa dessa cultura, da melhoria, da coisa certa. E todo mundo é muito utopia, mas quem sabe um dia, mas é possível ter acesso sempre. Então, voltando ao assunto inicial, que é hemorroida, prevenção, tratamento. Todos têm que buscar ajuda sempre que tiverem qualquer... Queixa anal, aquele sangue, procura um médico, conversa, vai atrás. Não tem um especialista, vai no teu ginecologista, pergunta. Isso. Não tem o ginecologista, vai no clínico geral e pergunta. Vai no posto, pergunta. Vai no médico da família. Vai atrás. Por quê? Sangue nas fezes não é para ter. Tá bom? É isso. Basicamente é isso. Exatamente. Tudo não tem que doer, não tem que ter sangue, não tem que coçar, não tem que ter nada. Se você come verdura, toma líquido, caminha, faz atividade física e ainda assim não vai no banheiro, vai no médico para tentar descobrir por que você não vai no banheiro. Alguma coisa está errada. Oscilação do tempo de ir no banheiro, às vezes um pouco mais... O tempo que leva para fazer cocô. O tempo e também a cada Tem semana... gente que fala que se o cara vai no celular com um Wi-Fi e com um fio conectado, ele fica no banheiro 12 horas. O cara está no banheiro muito tempo. Tem gente que diz que aumenta a chance de ter hemorroida. Eu não vi nenhum estudo sério, objetivo até hoje, que ficar sentado no vaso aumenta a chance de ter hemorroida. Mas
usando o bom senso, parece que sim. Sim. Vai entrar no banheiro, faz e vai embora. Privada não é para você sentar assim. Privada, inclusive, se você sentar assim, com a coluna fletida em relação à tua coxa, você vai no banheiro melhor. É para ficar assim, não é para se deitar para trás, ficar no celular, jornal, Claro. é para cima. Não. Ficando Senta, horas. faz o que tem que fazer, lava e vai embora. É isso. Vai sentar na poltrona, a poltrona está lá para isso. É que tem gente que quer ficar, que ninguém enche o saco dele quando tá na privada, entendeu? Sim. Os filhos ficam do lado de fora, tô fazendo cocô, não me deixa. E aí consegue ter um minuto de paz. Dá um jeito de ter isso sem precisar sentar no Evitar vaso. o papel. Evitar o papel. Eu costumo brincar assim, uma vez até ficaram bravos comigo. Se cair cocô na tua mão e eu te der um rolo de papel higiênico, sua mão vai ficar limpa? Você pode gastar quanto papel você quiser, tua mão vai ficar limpa? Não. Não vai. Você vai ter que pôr na torneira e lavar, não vai? Então lava o ânus também, né? É só tentar limpar o bumbum de um bebê com papel também, que você vai descobrir que você Não nunca tem ficou jeito. limpo com papel. Se cair na tua mão e eu te der um papel higiênico, você vai falar, não, eu vou lavar na torneira. O ânus é igual, pelo amor de Deus. Né? É, Vai lava ficar agora, resíduo, se não- vai ficar resíduo, vai sujar tua roupa, vai coçar. Pra quê? Lava. Agora, Já se, lava a mão, lava o pé, lava o cabelo. e se não tiver Lava onde, o onde limpar, lavar, no trabalho, faz cocô no trabalho. Faz no trabalho, Faz limpa no com papel, shopping. chega em casa e toma banho. Exato, faz no domingo. Tá fácil. Não Tá pode. Isso é importante também. Teve vontade, é hora de fazer. Não tem que A enrolar isso. natureza chamou, obedece. Como bicho. Exato. Vê se o bicho fica lá segurando. Nossos bichinhos, né? É por aí. A gente não deixa de ser bicho também. Muito bem. Muito bom, adorei, gente. Ok. E aí? Bom, a gente agradece aqui imensamente essa honra de ter grande Fábio Que César honra, Atuí um prazer, conosco. é um prazer, vocês são muito legais. Obrigado Ótimo. por ter vindo. A gente aqui tem essa ideia legal de transmitir informação para as pessoas. Hoje, quem quer encontrar o Fábio Atuí faz como? Você está consultório onde? Meu consultório é na Porta do Sírio, na Rua de Majafé. Rua de Majafé. Consultório, o número é 3214. Depois tem que aparecer 14, aqui. 14. Tá aí na descrição do vídeo, vai aparecer também lá direitinho. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser me Cê- perguntar, eu sou claro. disponível, pode botar no pode YouTube. perguntar no No vídeo mesmo. me achar no Instagram, pode perguntar que eu vou responder, não Perfeito. tem problema nenhum. Eu sou bem acessível. Você tem um canal também de animação Eu tenho um sobre. canal de animação, Como chama chama? Simplex TV, que inclusive vai estar aqui, eu acho, não sei A aonde. gente vai pôr um link aí Vai ter no um vídeo. link com um desenho animado que explica mais ou menos o que é hemorroida. Eu acho que fica mais fácil de entender olhando o vídeo junto. Basicamente é o que eu falei, mas com uma animação junto fica mais fácil. Tá bom? Perfeito. Explicação espetacular. sobre Muito o- obrigado. Um prazer em prazer, gente, receber um o prazer. Dr. Fábio. Gente, se inscrevam no canal, não esqueçam. Vocês são o motivo da gente estar aqui. A gente faz com o maior prazer, uma honra. A ideia é essa, é levar a informação. Obrigado, Fábio. Tchau, obrigado. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.